A escolha do tema, na verdade, partiu de uma curiosidade do grupo, né? Porque o documentário em si trata da vida de ex-moradores de instituição de acolhimento. Então, a gente sabia, né, todo mundo sabe, que até os 18 anos, as pessoas que têm problemas dentro de família ou que acabam sendo abandonadas, elas vão para uma instituição de acolhimento e que até os 18 anos elas têm um lugar para ficar. Após esse período, é sempre uma incógnita, porque a gente não sabia para onde essa pessoa vai, o que ela faz. Ela tem algum suporte do Estado, da Prefeitura? Ela tem para onde correr? Ela tem como começar uma vida adulta? Ela tem algum tipo de orientação? A gente tinha muito essa dúvida, e então a gente escolheu esse tema até para matar mesmo essa curiosidade, para saber o que acontece com esses ex-moradores de instituições de acolhimento. Bom, as fontes, no começo a gente ficou meio perdido, né? Que a gente tinha receio que as pessoas não quisessem contar suas histórias, abrir para pessoas desconhecidas o que aconteceu com elas, que às vezes é muito traumatizante. Mas daí a gente começou a conversar com pessoas conhecidas e acabou sendo indicação de pessoas, de psicólogos que trabalham na área, que já tiveram algum contato com pessoas que moraram em abrigos, e acabou fluindo, um foi indicando o outro, e foi bem legal. Um processo de captação, basicamente a gente teve que entrar em contato com as fontes e marcar dia e horários em que elas estavam disponíveis para atender a gente. E a gente ficou nisso cerca de 2 meses. 2 meses atrás de fontes, atrás das pessoas, e a parte da gravação mesmo era uma coisa bem íntima, né? Porque a pessoa estava contando uma história bem pessoal, bem particular. E então a gente marcava, rolava uma conversa antes, até para abrir esse espaço, para ninguém ficar muito tenso, né, na hora de responder, para não ficar tanto assim uma coisa moldadinha, né? Para fluir naturalmente. E aí a gente ficou cerca de 2 meses atrás das fontes, marcando. A gente fez a gravação na casa delas, até para mostrar a situação em que elas estão vivendo hoje, como realmente está sendo a vida delas depois do abrigo, né? Foram cerca de 5, 6 entrevistados. Então, cada gravação durou cerca de 1 hora, 1 hora e 15 minutos. Então, o maior desafio foi muitas histórias interessantes, muitos relatos verdadeiros e que até nos comoveram também. Então, o maior desafio foi, na hora da edição para um vídeo de 15 minutos, trazer todas essas histórias, as 6 horas que nós tivemos, trazer em 5 minutos. Como enxugar para mostrar o que eles queriam, mostrar a verdadeira história deles. Atingiu nossas expectativas, foi um resultado bastante bonito, legal, em que o público vai gostar, temos certeza, porque fizemos de coração também, então atingiu nossas expectativas. Bom, eu convido vocês agora a assistir o documentário A Deriva. É uma compilação de histórias de pessoas que viveram em instituições de acolhimento, e elas relatam como que foi essa experiência e como que foi sair de lá e como que elas vivem hoje em dia. Tá muito legal e espero que vocês gostem. Crianças e adolescentes são retiradas de seus lares diariamente por diversos motivos. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, trabalhou com uma amostra de aproximadamente 590 abrigos em todo o Brasil, onde vivem cerca de 20 mil crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo que, como qualquer adolescente, né, assim como tá na casa dos pais, às vezes fala assim, ai, não vejo a hora de eu sair daqui, dessa casa, poder mandar na minha vida, ter 18 anos, ter carteira de motorista, né, assim, eles também vivenciam as mesmas dúvidas e ânsias, né, para ter uma vida fora daqui, para começar a viver dentro das próprias regras, né, assim, porque viver dentro de uma instituição é viver dentro das regras da instituição, ter o ímpeto de querer sair daqui da casa,
né? E querer desbravar o mundo afora, mas ao mesmo tempo o conflito de ter o medo, a insegurança, porque diferente de um adolescente que tem lá a família, uma vez que ele saiu da casa, de um abrigo, de um serviço de acolhimento, ele não vai mais poder voltar, porque já completou 18 anos. Aqui a WA chegando no sistema, ministro indo tudo, demonstrou nosso dilema, demorou, mas chegou, sumiu, evaporou, tudo que por nós passou, problemas e soluções fez com que acontecesse a nossa evolução. A minha mãe e meu padrasto, na época que o pai dos meus irmãos, que era casado com ela, judiavam muito da gente, por conta da bebida, eles ficavam alterados, então os vizinhos na época acabou denunciando por conta disso e o conselho foi atrás. Por a gente ser muito pequeno, pra gente não foi um choque, entendeu? Porque foi diferente pra gente, porque o tratamento lá estava sendo melhor do que com a família. Depois que eu saí de lá, eu vim morar com os meus avós, que já são falecidos também. Tá fazendo um ano que meu avô faleceu esse mês agora. Então assim, a nossa mãe não teve tanto contato quanto a gente teve com a dona Nilza. E assim, a gente já saiu de lá com a nossa infância praticamente no final. Quando eu saí de lá, a realidade que eu vivi na minha casa depois que saí de lá era totalmente diferente. Entendeu? Quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Comecei a catar sucata com 12 anos. Por quê? A minha família tinha essa necessidade. Entendeu? Quando a gente saiu, era mais uma pessoa para ajudar a sustentar a casa. Então, dentro da casa, a gente não tinha que fazer isso. No máximo, a gente arrumava a nossa cama e só. Entendeu? Lá tinha pessoa que lavava a nossa roupa, tinha pessoa que fazia a nossa comida. Então, quando eu saí de lá, acho que eu senti mais o choque por conta disso. Então, eu vivi essa realidade. Num lugar que eu tinha tudo, eu vim para um lugar que eu não tinha nada. Eu tive que recomeçar de novo, tive que trabalhar para isso. E eu mesmo só não saí de lá adotado, porque na época a política da casa lá era assim, se entrasse irmãos morando na mesma casa, eles não deixavam levar só um, teria que levar os dois. E assim, a minha irmã, uma das pessoas que tem mais contato comigo, que me ajuda bastante hoje, essa família só não me levou por conta disso. A minha irmã não tinha essa disciplina. Se eu não tivesse ido pro orfanato, eu acho que talvez, se eu não tivesse ido pro orfanato, a grande chance que eu tinha na minha vida era estar numa esquina vendendo droga. A minha realidade não vai ser meu futuro. Eu que vou escolher meu futuro. A minha mãe verdadeira eu não conheci. Essa que faleceu é minha mãe, ela é mãe que tem meu nome, tudo no coisa. E essa que faleceu, mas a verdadeira que eu nasci, eu não sei quem que é. A história é meia, né? Então daí, eu com a minha tia, ela é de cor, ela não aceitava eu. Era branco e no meio da turma de cor, então começava a judiar de mim. O que aconteceu? Eu tive que sair pra rua. Então eu preferia a rua do que ficar com ela lá. Todo dia ela apanhava, todo dia fazia. Por isso que eu sempre falo, gosto de lavar uma louça, fazer uma... Eu aprendi aquilo ali. Ela exigiu fazer aquilo ali. Então, sofri muito, né? Morei em São Paulo no Capão Redondo uns 3 anos, depois fui pra Vila Matilde, mais uns 3 anos lá. Da Vila Matilde eu comecei a ir pra rua, fiquei moleque de rua, virei moleque de rua. Aí da rua, você sabe que lá a molecada não pode ficar, então levaram pra FEBEM. Fiquei na FEBEM e tal, mas como viu que você não era um moleque que roubava, que fazia nada, que queria seguir o seu caminho, né? Que ter um lugar, um lar, né? E levaram lá. Aí falaram, então trouxeram pro Bom Menino, pra casa do Bom Menino aqui. Aí fiquei aqui em 78, 79 até 87. Tem as pessoas que a gente gosta, tem aquelas que não gosta, tem as pessoas que você odeia, né? Mas como você convive no meio, não tem como você... Ali é todo mundo. Então é cada um para si e Deus para todos. Então uma turma você brigava, você podia, outra turma se apanhava, que era maior do que você, né? Então cada um tem sua turminha, né? Então era essa a rotina da gente, né? Mas era boa, a convivência da gente era boa, sempre. É igual a casa da gente, que tem os irmãos que brigam, né? Uma mãe briga com o filho, é a mesma coisa lá. Você batia numa criança, vinha o assistente lá, que era o chefe nosso lá, falava assim, viu, pra que você bateu nele? Você tem ódio dele? Por quê? A gente se explicava e tal, vamos ser amigo e tal, é irmão e tal. Mas na cabeça da gente não entra essas coisas. Hoje entra na minha cabeça, mas eu sei que se eu tivesse feito melhor lá, eu já estaria muito mais melhor. E tivesse escutado lá também, né? Estudado mais um pouco,
profissão. Profissão eu fiz de cabeleireiro, né? Assim, não, na época era barbeiro, não é cabeleireiro. Então, mas não terminei, a minha cabeça não ajuda. Depois fui trabalhar no frigorífico e trabalhei nessa firmaiada. Como eu trabalhava, nós fomos morar em 5 pessoas. Pegamos 5 os melhores lá, que é amigo da gente, vamos montar, vamos, embora, vamos. Tá montadinho? Tá. Cada um com a sua caminha, com as suas coisas. Aqui é o seguinte, aqui não é bom menino não, aqui é você e eu sou eu, você é você. Então é o seguinte, você chegou em casa, faça comida. Não sabe fazer? A gente ia ensinando. Lá eu era o único que sabia cozinhar. O resto foi fritar um ovo, falar pra você, poluiu a casa inteira, aquela fumaceira, né? Fazia bolo, fazia as coisas. E sei até hoje. Hoje eu mesmo cozinho, eu mesmo faço as coisas, né? Então, quando eu fazia comida, você via comida, eu falei, mas só eu fazer comida? Então, no final de semana, a gente fazia o churrasco da gente, entre nós ali, e os amigos que a gente chamava. Pela cabeça que eu tô hoje, que eles põem na cabeça e tentem ser um alguém na vida. Uma profissão, porque isso vai fazer falta aqui fora. É que nem a mãe e o pai ensinam as coisas. Ensina, mas ela não ensinou que amanhã depois ela vai fazer falta. Ela vai faltar. E você vai continuar a vida isso aí. Isso eu aprendi no colégio também, ela até arrepia. Então, eu me emocionei, cara. Desculpa. Lembrei tudo do passado. Nossa, desculpa, cara. Falei pro seu coração, pra isso é duro, cara. Tempo. Não entrou na minha cabeça que isso é tão importante hoje aqui fora. Aqui o mundo ensina o restante da vida da gente. A minha transferência, que eu saiba, foi assim. Eu estava na FEBEM, me transferiram para... Eu estava na FEBEM, me transferiram para Casa do Bom Menino. E o motivo qual era que parece que tinha um projeto da FEBEM naquela época para os meninos daquela minha faixa etária 3 anos, deveria ser maternal 3 anos, que fosse transferido para a autoinstituição de caridade. Eu tive a sorte, graças a Deus, de transferir para a Casa do Bom Menino. O meu pai e minha mãe, não sei se era uma relação fixa, e o nome dele era Orozinho, ele namorava a minha mãe, do qual eu nasci numa relação, do qual ela não tinha condições financeiras de ficar comigo, né? Era pobre, batalhadora. Eu sei pouco sobre minha mãe também, o que eu sei que está escrito no prontuário, que elas não tinham condições de ficar comigo, me internaram na Casa do Bom Menino. Nenhuma criança gosta de ver fora do berço do pai e da mãe. É direito da criança estar do lado do pai e da mãe, sempre. Quando eu saí do orfanato para a República, eu me perdi nesse esquisito. Falei, nossa, e agora? E para eu jogar futebol, eu vou ter que ter uma moradia. E morar na República não vai dar certo. Se eu for jogar futebol no 15, eu vou ter que alojar no 15. Como não vou receber o 15? Eles vão me pagar salário. Então eu parei de jogar futebol, justamente nessa época, 18, 19 anos, parei de jogar futebol, porque eu não tinha como jogar futebol, eu não tinha moradia, não tinha mais orfanato para estar me alimentando, né, me estruturando, né? Então quando eu entrei na República, eu parei de jogar futebol. Eu fui responsável muito cedo pelo meu histórico de vida lá no orfanato. Por isso, eu acho que eu amadureci muito rápido. Eu fiquei com essa cara de mal, essa cara de bravo. Eu consegui minha família, é uma coisa que eu sempre pedi para Deus. Hoje eu morri, eu falo assim, eu, graças a Deus, consegui minha família, minha esposa, meus filhos, Cauã e Luan. Eu acredito que você sempre tem um pouquinho mais de anseio, né? Eu não gostaria de fazer um mestrado, Deus me deu a vida. Eu tive que passar por essa fase, passei por essa fase, graças a Deus, amém, venci. Mágoas daquela época, tem certas mágoas assim, de violências que realmente me deixaram um pouco amargo, um pouco machucado. Mas eu tenho que ver o lado bom da vida, né? Nasci aqui em Piracicaba, morei com minha mãe até os 11 anos, era só eu e ela. Não conheço meu pai. Daí quando eu tinha 11 anos, minha mãe veio a falecer. Daí como eu tenho tia, primos, minha avó, é tudo lá de Minas Gerais, e eles moram em sítio. Vida de sítio não é fácil, né? Daí eu decidi ficar aqui em Piracicaba, não ir para Minas com eles. Daí como eu decidi isso, eu não tinha onde ficar. Então daí eu fiquei um tempo numa família de
na casa de uma família da igreja que eu frequentava. Daí depois eu fui pro abrigo. Daí eu saí de lá com 18 anos e 6 meses. Quando eu caí em si, que eu tinha que deixar o abrigo, foi um pouco complicado. Porque lá a gente tem tudo de mão beijada, comida, roupa. Então você conseguir se manter sozinha já é uma outra situação. Eu não sabia que existia instituição. Para mim, eu nunca imaginei que eu ia morar em uma. Mas sem dúvidas que entrar foi bem mais difícil do que sair. Porque sair, você não vê a hora de ter sua liberdade, né? Nunca pensei em desistir. Nunca, porque eu sempre pensava na minha mãe. Minha mãe queria o melhor, então se eu conseguir, eu vou continuar até eu terminar para poder mostrar para minha mãe, mesmo ela não estando comigo, que eu consegui. Então, jamais pensei em desistir, jamais. Vou fazer minha faculdade, vou ser reconhecida, pelo menos no meio veterinário. Meu sonho. Abandono com 2 meses de idade na porta da FEBEM. Isso é num documento que eu acabei vendo. Ou às vezes não tinha ocupação, não existia assim coisas mais regradas. A única coisa que existia, as regras eram através da violência. Na verdade, nós éramos máquina só. É o que eu me sentia dentro da FEBEM. Aí fui para Presidente Prudente, cheguei lá com meus 7 anos. Lá eu comecei a minha linha de estudo. Só que era assim, era prisão também, tá certo? Você ficava aprisionado, você só saía para a escola. E foi aí que eu comecei a conhecer o mundo lá fora. Só que esse mundo lá fora, nós éramos tratados como se fossem bandidos. O preconceito lá, na época, era enorme. Porque para limpar a cidade é fácil. Jogar nós no meio de estuprador e de um monte de coisa é simples. Você limpa a cidade, vai para o tapete o problema e está solucionado. Em Piracicaba, pelo menos, eu tive mais liberdade, foi a casa do Bom Menino. Tive uma grande liberdade, só que chegava chorando. Todo colégio que eu chegava chorando mesmo. Porque não sabia, mais uma vez, o que eu ia encontrar na frente. Eu resolvi sair com 16, por quê? Tanto faz sair com 17, 18. Porque você ia ser jogado na rua do mesmo jeito. A única diferença é que eu tinha sempre a responsabilidade antes do tempo. Quando eu estava com 24 anos, uma mulher ganhando um negócio, já tinha mais de 100 cartas, tudo, não conseguia. E ela conseguiu para mim no programa de Silvio Santos. E eu descobri tudo, meu pai era dos meus pais. Tenho contato só por parte do meu pai. Minha mãe lá no programa não parecia uma inocente. E minha mãe só levou os brancos. Aí eu fiquei. E como é o nome de sua mãe? Sônia Maria Alves Lopes. É o nome de sua mãe. Você é Sônia Maria Alves Lopes? Sou. Essa é sua mãe. Perdi muito tempo de não ter conhecido meu pai. E saber que uma mãe, aquela que pare, consegue esconder por raiva, por dinheiro. É isso que mais machuca eu. Isso tudo. Mas eu não sou feliz por completo, não. Hoje estou vivendo de ajudas de pessoas estranhas, nem que são amigas, estranhas. Por isso que o mundo é cruel, sempre achei. Eu termino assim a minha história, sabe como? Que eu sempre fui um robô. Muda aqui, muda aqui, muda aqui.